Tá preparado para a sua prova teórica? Eu te convido a vir comigo para testar os seus conhecimentos, para saber se você sabe essas questões aqui, se elas caíssem na sua prova, se você teria acertado. E antes de começar esse vídeo, já deixa o teu joinha e vem comigo. Não esquece de comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. A nossa primeira questão é uma questão de direção defensiva muito cobrada na prova teórica e que fala dos automatismos, exatamente isso. Então, ela diz o seguinte: com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é, que condição é essa? O automatismo. Essa é a condição que ele quer saber, ó. Palavra-chave, automatismo, condição. Letra A, é desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Letra B, desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Letra C, favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais a outros elementos que estão à sua frente. Ou letra D, favorável, pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. Qual que vocês acham que é a resposta correta em relação aos automatismos? Vou começar dando uma dica, pessoal. Eles não são favoráveis, tá? Então, já descarta a letra C e descarta a letra D. Eles são desfavoráveis. Agora eu pergunto para vocês: será que eles são desfavoráveis em relação aos controles do veículo? Ou eles são desfavoráveis, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. 3 palavras para vocês anotarem aí: automatismos, desfavorável e incorrer. Automatismo, desfavorável e incorrer. Automatismo, desfavorável e incorrer. Aí você pergunta para mim assim: Prof. Lu, por que você repete tantas vezes a mesma coisa? Pois bem, eu trabalho aqui na hipótese de vocês terem bastante dificuldade. Se você não tem, ótimo, eu fico muito feliz, eu fico muito agradecida a Deus por você não ter dificuldade, mas uma grande maioria tem. E toda vez que você repete 2, 3 vezes a mesma coisa, existe muito mais chances de você acertar essa questão. Eu também levo em consideração que existem muitas pessoas que não têm um grau de escolaridade muito alto. Então, quanto mais repetitivo for, mais fácil é para assimilar. E a outra hipótese é que aqui no canal existem muitas pessoas que são de fora do Brasil, que têm dificuldade com a língua brasileira. E essa repetição também ajuda. Então, antes que você venha comentar que é chato, porque eu fico repetindo, esses são os motivos. É para ajudar quem tem dificuldade. Se você não tem, eu realmente fico muito feliz por isso, mas eu procuro fazer aqui no canal para ajudar as pessoas que têm maior dificuldade. Então, anote aí: automatismo, desfavorável e incorrer. Então, a letra B é sim a nossa resposta correta. Ao condutor que tenha a permissão para dirigir na categoria B. Pessoal, poderia ser B, poderia ser A, poderia ser AB. A regra é a mesma, tá? Será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Qual que é a regrinha para quem está com a PPD? No primeiro ano, não pode fazer o quê? O que eu não posso fazer na PPD? Ai, professora, eu não posso ter nenhuma infração. Errado, você pode sim ter infração. Como assim, professora? Pode sim. Vamos ler as alternativas antes de eu te dar essa resposta. Letra A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração, então essa aqui você já descarta, tá? Porque vocês podem sim na PPD cometer infração. Letra C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou letra D.
desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Vou dar 2 dicas para vocês. Nessa questão aqui, vocês podem usar aquela tática que diz que, quando todas parecerem corretas ou quando você não tiver dúvida de qual seja a resposta correta e você precisar chutar, você irá escolher a alternativa que tiver mais comprida, que tiver mais longa. Quase sempre, isso não é uma regra, é uma dica. Quase sempre vai ser a mais completa. Então, você vai dizer para mim que a resposta correta seria a letra D de dado? Sim, a letra D de dado é a nossa resposta correta. Na PPD, durante o primeiro ano, você não pode ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Aí sim você irá pegar a tua CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, na PPD você não pode ter, anotem aí, na PPD não pode nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média, nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Agora vamos falar do pedestre. O pedestre em situação defensiva deve. Defensivo é aquele pedestre que está atento, que está prevenindo uma situação para poder antecipar um risco, ok? Letra A. Utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco? Letra B. Estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias? Letra C, atravessar a via em sentido diagonal. Ou letra D, prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente. Qual que vocês acham que é a atitude correta de um pedestre defensivo? Bom, primeiro, pessoal, pulem não, descartem quando tiver somente. Não é somente em situações de risco, ele vai utilizar a faixa de segurança sempre que possível, não em situações de risco. Também não tem como ininterruptamente, ou seja, ele só vai atravessar a via se tiver um agente de trânsito, não faz sentido nenhum. E também, pessoal, ele não vai jamais atravessar a via em sentido diagonal. O que quer dizer isso? Ó, imaginem que essa aqui seja uma via. Aqui nós temos um cruzamento, tá? O pedestre ele vai atravessar aqui, aqui e aqui, sempre em linha reta. O diagonal é quando ele sai desse canto aqui, atravessa o cruzamento pelo centro para sair aqui. Isso aqui é diagonal, ele não vai atravessar em diagonal. Ele vai sempre atravessar em linha reta, sempre onde tiver faixa de pedestre. Então, resposta correta, letra B de bola. Estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias, letra B de bola. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é. Olha a dica. O que tem regra é o ciclista, tá? O ciclista. O ciclista, quando falarmos em passeios e calçadas, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Quando falarmos no ciclista no acostamento, é proibido, desde que devidamente sinalizado ou que tenha uma faixa própria, ok? Agora, o pedestre, ele pode? Não pode? A letra A, ele fala que é proibido. Na letra B, permitido apenas quando houver sinalização de regulamentação. Na letra C, permitido apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. Ou letra D, apenas permitido. O que vocês acham que é? A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Qual que vocês acham que é a resposta correta? A, B, C ou D? Não é letra A, não é proibido, nem é permitido apenas quando houver sinalização, nem apenas em trechos urbanos. Pessoal, é apenas permitido. Pedestre nos acostamentos é simplesmente permitido.
O único que vai ter regra são os ciclistas. É proibido nos acostamentos, salvo aonde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. E quando falarmos em calçadas e passeios, permitido desde que devidamente sinalizado. Com relação ao pedestre, é simplesmente permitido, ok? Em um acidente de trânsito, você deve. Ó, ele não está dizendo que você causou o acidente, ele está dizendo que você se deparou com um acidente. O que você vai fazer? Letra A. Parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Letra B. Passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra C. Não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Ou letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Bom, pessoal, você vai parar somente se já houverem pessoas prestando socorro? Claro que não é, né? Não vai também passar direto e muito menos deixar, ou seja, não ligar para o atendimento. Você precisa sim ligar. Então, a resposta correta é parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. E, na sequência, sinalizar o local do acidente, chamar o socorro especializado. Se não tiver vítimas, 190 da Polícia Militar, 191 da PRF, Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Rodoviária Estadual, que é 191. Tem vítimas presas nas ferragens? Vocês vão ligar para o 192, que é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agora, se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento. Em relação à vítima, lembrem-se, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não utilizar nenhum tipo de medicamento e também não entrar em contato com o sangue das vítimas e não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas. E também não mexer, não movimentar as vítimas e não retirar capacete de motociclistas. Um condutor de veículo comete uma infração quando? Vejam bem, infração. Infração eu cometo quando eu cometo um erro, quando eu desobedeço uma ordem, ok? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Obedecem às ordens do agente de trânsito. Letra B. Respeita a via preferencial. Letra C. Respeita a preferência dos pedestres. Ou letra D. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Quando que o condutor comete uma infração? Quando ele desobedece, não quando ele obedece. Quando ele desrespeita e não quando ele respeita. Então, resposta correta é a letra D de dado. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, quando ele comete um erro, quando ele deixa de cumprir, aí sim ele vai estar cometendo uma infração de trânsito. Nossa primeira questão vai dizer o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro, lembra a sigla CTB, Código de Trânsito Brasileiro, prevê o seu capítulo 6, a educação para o trânsito, e o SNT, Sistema Nacional de Trânsito, estabelece que a educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha em sentido contrário acenda o farol alto, o que você vai fazer? Você irá desviar a visão para uma referência,
à direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para onde você olhar, é para onde você terá a tendência de levar o teu carro. Então, se você ficar olhando fixo para a luz, primeiro que você vai ter uma cegueira momentânea. E segundo, que você vai levar o teu carro em direção a esse veículo. Então, por isso que você deve desviar a atenção. Vai desviar para onde? Para a direita da pista de rolamento. Então, há uma referência à direita da pista de rolamento, porque para onde você olhar é para onde você terá a tendência a levar o teu veículo. A minha tela está espelhada, então talvez a minha direita seja a esquerda de vocês. Então, na dúvida, é direita, tá? Vamos olhar para a direita da pista de rolamento. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por, primeiro, pessoal, ele poderá perguntar para vocês quais são os componentes do sistema de alimentação, os sistemas do sistema, né, que faz ali a alimentação do teu veículo, que serão o carburador e a injeção eletrônica. Ele também poderá perguntar que o carburador nos veículos mais novos é substituído por quê? Pela injeção eletrônica. Então, falar, sistema de alimentação é o que mistura ar e combustível na quantidade adequada. Os sistemas de alimentação são carburador, que está aqui, e a injeção eletrônica. E também ele pode perguntar: o carburador nos veículos mais modernos é substituído por quem? Pela injeção eletrônica. Outra questãozinha de mecânica. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são. Lembrem-se da seguinte sigla: A, C, E, E. Por quê? Admissão, compressão, explosão e escapamento. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Mais uma vez. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Aí, você pode até comentar aqui, Prof. Lu, por que você repete tantas vezes a mesma coisa? Pessoal, eu quero deixar bem claro que eu respeito a opinião. Respondo a todos vocês com muito carinho e com muito respeito. Eu quero justificar que o eu repetir tantas vezes, basicamente são 3. Primeiro, porque algumas pessoas elas têm maior dificuldade para assimilar o conteúdo. E quanto mais repetidas vezes forem feito, é mais fácil para a pessoa assimilar, ok? Se você não precisa, se você tem uma facilidade maior, que bom, eu fico muito feliz por isso. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade. Por isso que eu repito 2, 3 vezes. Segundo, existem muitas pessoas que elas não têm um grau elevado de escolaridade. Isso de repetir ajuda a memorizar, a fixar o conteúdo, mesmo que a escolaridade da pessoa que está assistindo o vídeo seja mais baixa. E o terceiro motivo é porque tem aqui no canal muitas pessoas que são estrangeiros, que vêm de outros países e que têm dificuldade com a língua portuguesa. E uma vez que tem a repetição, é muito mais fácil para a pessoa entender e para a pessoa assimilar, tá? Então, é por esses 3 motivos que eu repito. Como eu falei, eu respeito. Se você não precisa, eu realmente fico muito feliz se você não precisa. Mas eu tento levar o canal para as pessoas que realmente têm dificuldade, têm a necessidade de aprender o conteúdo desta forma, desta maneira. Então, se você não precisa, eu fico muito feliz e eu agradeço também se vocês forem gentis nos comentários quando vocês forem relacionar a essa questão da repetição, tá? A minha intenção aqui não é ser uma aula chata, é ser uma aula produtiva, para quem está do outro lado realmente possa entender,
assimilar o conteúdo, independente de qual seja a sua dificuldade, independente de qual seja o seu grau de escolaridade, independente de qual país essa pessoa tenha vindo, ok? Prosseguindo. Os conselhos estaduais de trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, aos quais compete o julgamento dos recursos contra as decisões da JARI, ou JARI, relativos à imposição de penalidades por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN, pessoal, aqui eu tenho uma dica para vocês. Lembre-se da seguinte escadinha. Vocês vão ter uma escada aqui, ó, com 3 degraus. No primeiro degrau, vocês vão ter a JARI. No segundo degrau, vocês vão ter o CETRAN. E em terceiro lugar, vocês vão ter o não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Quando na pergunta mencionar a palavra JARI, a resposta sempre será CETRAN. Quando na pergunta mencionar JARI e o CETRAN, a resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. Então, se na pergunta não mencionar órgão nenhum, falar de multa, recurso de multa, mas não mencionar órgão nenhum, a resposta será JARI. Se na pergunta mencionar JARI, a resposta será CETRAN. E se na pergunta mencionar JARI, ó, tá a JARI aqui, tá o CETRAN aqui também, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembre-se da escadinha. JARI, CETRAN, não cabe recurso. JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Basicamente assim, pessoal, ó. Então, em primeiríssimo lugar, JARI, depois CETRAN, ou poderá ter JARI e CETRAN, e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. JARI, CETRAN, ou JARI e CETRAN, e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Lembre-se dessa escadinha, que sempre que falar em recursos de multa, vocês irão acertar a questão sem dificuldade nenhuma. Você está no estacionamento de um supermercado, o seu veículo observa a seguinte situação. Motorista 1 entra no seu veículo estacionado, acende as luzes de ré para sair da vaga. Motorista 2 aguarda calmamente o condutor 1 fazer a manobra para ocupar a vaga liberada. Eis que intempestivamente, misericórdia, o que significa intempestivamente? Rapidamente, de flash, rapidinho, algo assim, tá? Muito rápido. O motorista 3, que é o motorista que surgiu do nada, força a passagem e ocupa o lugar. Aí eu pergunto para vocês, imagine, se coloque na situação, imagine que você é o motorista 2 que está aguardando a vaga no motorista 1 e passa por essa situação. O que o motorista 3 fez? Quer dizer que o 3, ele não respeita o direito das outras pessoas. Então, é o sentimento que você tem. Se você é o motorista 2 e você está esperando pela vaga e alguém vem rapidamente e rouba a sua vaga, o que você pensa a respeito desse motorista? Que ele é um desrespeitoso. Concordam comigo? Então, significa que o 3, né, o motorista 3, o condutor 3, ou veículo 3, ele não respeita o direito das outras pessoas. Então, o condutor 3, o motorista 3, ele não respeita o direito das outras pessoas. E a nossa primeira questão diz o seguinte: quais são as áreas do corpo consideradas mais críticas em caso de queimaduras? Então, quais áreas do corpo, né, são mais críticas, ou seja, são mais vulneráveis em caso de queimaduras? Lembrem-se sempre que serão as partes mais sensíveis, as partes mais moles. Na letra A, ele fala em pernas,
tronco e cabelos. Na letra B, mãos, face, pés, genitais e vias aéreas. Na letra C, braços, joelhos e cotovelos. E na letra D, olhos, panturrilha e ombros. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Em caso de queimaduras, quais que são as partes mais críticas? Acertou quem respondeu a letra B, mãos, face, pés, genitais e vias aéreas. Então, essas são as partes mais críticas, as partes mais sensíveis quando falamos em queimaduras. Lembrando que, em caso de queimaduras, vocês não vão usar nenhum tipo de medicação e vocês também não vão tirar nenhum objeto que esteja grudado no corpo das vítimas. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de dois tipos. Pessoal, presta bem atenção no seguinte: ele não está perguntando de algum membro fraturado, tá? Ele está questionando os dois tipos de fraturas que nós temos, igual hemorragia. Hemorragia existem dois tipos. Existe a hemorragia interna, que acontece nos órgãos internos, e a hemorragia externa, que é quando tem a presença de sangue, por um corte, por uma amputação, entre outros. Então, aqui é a mesma coisa. Ele quer saber a classificação. Quais são os dois tipos de fraturas que nós vamos ter? Na letra A, ele fala aí costela e omoplata. Na letra B, aberta e fechada. Na letra C, na coluna cervical e lombar. E na letra D, na bacia e no pescoço. Presta bem atenção. São os tipos, é a classificação e não o local da fratura, tá? Então, vejam que na letra A, ele fala em costela. Costela não é um tipo de fratura, é um local de fratura. Coluna cervical, lombar, mesma coisa. Bacia, pescoço também. Não é um tipo de fratura, é o local fraturado. Então, só nos resta a letra B de bola. Os dois tipos de fraturas são aberta e fechada. Aberta quando o osso rompe a pele e fechada quando o osso não rompe a pele. Lembra que eu falei para vocês da hemorragia externa? Sempre que tiver uma fratura aberta ou exposta, vai ter também a presença da hemorragia externa, ou seja, terá a presença de sangue aparente. Lembrem-se, vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar qualquer tipo de doença infecto-contagiosa. As placas educativas podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. A função dessas placas é, presta bem atenção, ele já contou, ela é uma placa educativa. Se ela é uma placa educativa, ela está fazendo o quê? Ela está educando. Concordam comigo? Na letra A, ele fala em educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Na letra B, orientar os usuários da via quanto à direção a seguir. Letra C, advertir os usuários da via a respeito de condições potencialmente perigosas. E letra D, indicar aos usuários das vias onde encontrar determinados serviços. Orientar e indicar faz parte da sinalização de indicação. Concordam comigo? Então, vamos descartar a letra B e vamos descartar a letra D de dado. Na letra C, ele fala em advertir. Quem vai advertir sobre condições potencialmente perigosas são as placas de advertência, são as placas na cor amarelo. Portanto, se elas vão educar o comportamento, então, letra A, educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito.
Use o cinto de segurança. Esta placa faz parte da placa do tipo. Quando ele fala do tipo, ele quer saber da classificação. Qual é a classificação dessa placa? Notem bem a mensagem. Ele não está dando uma regra, ele não está dando uma obrigação, ele não está divertindo. Ele está o quê? Ele está dizendo para você assim: olha, use o cinto de segurança. É melhor, é mais seguro, ok? Na letra A, ele fala que é horizontal. Horizontal é tudo que está deitado no chão. Será que a placa ela está deitada no chão ou ela vai estar em pé? Vai estar em pé. Então, descarta já de cara a letra A. A letra B, ele fala que é de advertência. Será que está dizendo, atenção, use o cinto de segurança? Não, não está. Então, descarta. Letra C, regulamentação. Será que ele está dando uma ordem? Você tem que, você deve usar o cinto de segurança? Não, também não. Então, ela é uma placa de indicação. Mais precisamente, ela vai estar no quadradinho, vai estar com fundo em branco, inscrições em preta e fará parte das placas educativas, que é o que nós vimos nessa questão aqui, ó. As placas educativas, elas vão educar o comportamento dos usuários. E aqui ele está educando, está dizendo para você assim, olha, cuide, porque é melhor você usar o cinto de segurança. Não está dando uma regra, não está dando uma ordem, não está divertindo. Ele está apenas educando. Todas as placas educativas, as placas de atrativos turísticos, as placas verdes, as placas azuis, elas fazem parte das placas de indicação. Então, sim, use o cinto de segurança. É uma placa, sinalização vertical, que é o que está em pé, e é uma sinalização de indicação. A placa abaixo é uma sinalização. Então, ó, o que diz aqui? Não feche o cruzamento. É uma placa que tem o fundo em branco, a orla interna e as letras na cor preta. Ela é o quê? Letra A, educativa. Letra B, de regulamentação e o seu desrespeito representa uma infração. Letra C, de regulamentação, mas o seu desrespeito não está associado a penalidades ou de advertência. Bom, de regulamentação não tem como ser, porque senão ela teria que ser na cor vermelha, ok? Ela também não vai ser de advertência, porque qual que é a cor da sinalização de advertência? Deixa aqui embaixo para mim, eu quero que vocês pausem o vídeo e escrevam aqui embaixo para mim. Qual é a cor da sinalização de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas? Eu vou tirar um print de quem acertou e vou postar um videozinho aqui dando os parabéns para quem acertou e falou que é na cor amarela. Então, só restou a letra A, educativa, que é exatamente a mesma coisa aqui, ó. Ele poderia estar essa mensagem, use o cinto de segurança. É uma placa de indicação que tem a função educativa, que tem a função de educar o comportamento dos usuários. Parada obrigatória. Opa, que notem que já mudou. Por quê? Porque ele está ditando uma obrigação. O que ele diz? Parada obrigatória. Ou seja, é uma ordem, é uma obrigação. Você vai ter que parar. Ordem, obrigação, faz parte das quais placas? Letra A, educativa. Letra B, regulamentação. Letra C, orientação. Ou letra D, indicação. Parada obrigatória. Está dando uma ordem, está dando uma regra. Ela é o quê? Ela está educando o comportamento? Não está.
ela está indicando um destino, um local, um interesse? Não. Ela não está orientando e ela também não está indicando. Então, ela só pode ser uma placa de regulamentação, que são todas as placas na cor vermelha, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E o seu desrespeito gera uma penalidade, gera uma infração, gera uma multa. E agora, mais uma plaquinha. A placa especial é do quê? Ó, notem bem. Qual que é a cor desta placa? É a amarela, ok? É uma placa A. Olha a dica, uma placa A, amarela. Letra A, é uma placa de identificação? Ela está identificando algum lugar, algum local de interesse? Letra B, educativa? Está educando o comportamento? Letra C, de advertência? Ela está advertindo algo ou alguém? Ou ela é de regulamentação, está ditando uma ordem? Bom, nós já sabemos que regulamentação não pode ser, porque regulamentação é na cor vermelha. Identificação também não é, porque ela não é na cor verde e também não é na cor azul. Educativa também não é, porque educativa ela seria na cor branca. Então, só restou advertência. Placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, todas as placas amarelas são placas de advertência. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. As placas brancas, elas podem ser tanto educativas quanto de atrativos turísticos. E as placas de identificação serão na cor verde, na cor azul, na cor branca ou também na cor marrom. Então, ele diz assim: a figura abaixo representa. Então, ele está dando Então, ele diz o seguinte: a figura abaixo representa. Então, ele está dando para nós um corte de um pavimento, né? Então, aqui é um corte de pavimento. Ele está dizendo que essa parte aqui é branca, e esse restante aqui, ele não está dizendo, mas esse restante, ele é na cor vermelha, tá? Então, imagine que aqui está todo pintado de vermelho, e esses quadradinhos aqui, eles são em branco. E aí ele quer saber o que isso representa. Não é uma faixa de travessia de pedestres, tá? Por quê? Se fosse travessia de pedestres, ele teria que estar assim, ó, faixas retas, e não os quadradinhos que ele está representando na figura. Esses quadradinhos que ele está representando é um cruzamento rodocicloviário, ou seja, aonde tem uma rodovia que passa com uma ciclovia, rodo de rodovia e ciclo de ciclovia. Então, é um espaço aonde vão transitar tanto ciclistas quanto veículos. Lembrando que os ciclistas, que os pedestres, eles têm preferência em relação aos veículos automotores. E se você for passar ou ultrapassar por um ciclista ou mesmo cair na sua prova, a distância para você manter é de 1,5 metros, 1,5 metro, ao passar ou ultrapassar um ciclista. Sobre os elementos básicos da direção defensiva, atenção. O que é atenção? O CTB diz que você precisa estar atento a tudo que acontece na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo, ou seja, 360. Só que, ó, cuidem bem. O que ele diz no final? Qual das alternativas é incorreta? Se eu preciso ficar atento a tudo que está acontecendo no trânsito,
O incorreto, o errado, o exceto é dizer o quê? Que não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor, uma vez que sim, eu preciso ficar atento aos demais veículos, às normas e regras de circulação e conduta, à sinalização, ao meu veículo e também às minhas condições, tanto físicas quanto mentais. Então, a resposta errada, a resposta incorreta, quase sempre terá a presença da palavra não. Não precisa ser direcionada, porque precisa sim ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração. Notem bem, ele não está falando que você está dirigindo sem carteira ou que você está ameaçando a vida de alguém para ser uma infração gravíssima. Você também não está colocando a sua vida em perigo. Você está apenas e tão somente sem atenção, sem cuidado. Então, é uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação. Lembrando que gravíssima é 7, mas não é gravíssima, e sim uma infração leve com 3 pontos na tua habilitação. O motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizado pelo sistema D. Pessoal, presta bem atenção. Ele está falando de um sistema. Ele não está falando de uma peça. Por quê? Radiador não é um sistema. Radiador é uma peça. É uma peça quadrada, uma espécie de um favo que tem na frente do teu veículo, e ele vai ser responsável por fazer com que a água resfrie. Então, notem que ele não é um sistema, ele é uma peça. Se ele fala em sistema, ou é o sistema de resfriamento, por quê? Porque está calor. Se está calor, ele tem que resfriar, ou arrefecimento. Então, para controlar essa grande quantidade de calor que é emitido pelo teu veículo, os sistemas responsáveis serão o de resfriamento ou arrefecimento. Por quê? Porque é um sistema, não é uma peça. Se ele falasse de peças, radiador, bomba de água, ventoinha, entre outros, mas ele não está falando de uma peça. Ele está falando de um sistema, sistema de resfriamento ou arrefecimento. Cones, tambores e elementos luminosos são dispositivos o quê? De uso temporário. Por quê? Quando é colocado um cone, o que é um cone? Cone é aquele assim, ó, isso é um cone. Tambor. Tambor é parecido com um cone, só que ele é um pouco maior. Geralmente, esses dispositivos, esses elementos, eles são colocados quando está tendo algum conserto, alguma reforma, estão fazendo uma pintura, estão fazendo ali, cortando a vegetação ao redor da rodovia, são colocados esses elementos, cones, tambores e também elementos luminosos para alertar esses condutores que existem pessoas ali trabalhando na via. Então, se cair essa questão, lembre-se, cones, tambores e elementos luminosos são dispositivos de uso temporário. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos. Primeiro, quem tem preferência no trânsito? O pedestre. A preferência, a prioridade começa com o pedestre. A sinalização que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito, ok? Agora, quando falamos em veículos que têm preferência, nós vamos ter alguns. Por exemplo, os precedidos de batedores. Poderia ser os veículos que se deslocam sobre trilhos, ou ainda os veículos de urgência, de emergência, de fiscalização de trânsito. Então, esses 3 grupos têm preferência. Os veículos precedidos de batedores, que são aqueles veículos na cor branca com laranja, que
estão alertando que tem um veículo muito comprido, ou muito largo, ou muito alto vindo. Os veículos que se deslocam sobre trilhos e os veículos de fiscalização de trânsito, de urgência, emergência, ambulância, corpo de bombeiro, entre outros. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se. Bom, nós sabemos que não existe mais a obrigatoriedade de ter extintor de incêndio em veículos populares, a não ser em veículos maiores e veículos que transportam pessoas. Mas, nessa questão, ele está levando em consideração que esse veículo tem extintor. E ele quer saber qual a maneira que você vai utilizar o extintor. Então, o extintor vai ser empregado, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Vão ter três regrinhas básicas. Primeiro, sempre direcionar na base das chamas, aonde o fogo está começando. Segundo, sempre em formato de leque, para abranger um espaço maior. E terceiro, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Uma resolução do CONAMA de 2003 estabelece novos limites máximos para a emissão de poluentes provenientes de escapamentos dos veículos. Dentre esses gases, um dos mais visados é o monóxido de carbono. Então, regrinha, CONAMA, monóxido de carbono, tá? CONAMA, poluente, monóxido de carbono. CONAMA, poluente, monóxido de carbono. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B, desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental nesse caso, a cada 3 anos. Por quê? As novas regras dizem assim: aquele condutor que tiver até 49 anos será de 10 em 10, ok? Quem tiver entre 50 e 70, de 5 em 5. E quem tiver mais de 70, independente, quando fez a habilitação, independente qual ou quais categorias tenha, irá renovar a cada 3. Então, até 49 de 10 em 10, entre 50 e 70 de 5 em 5, e quem tiver 70 anos ou mais, independente quando fez a habilitação, independente quais categorias tenha, irá renovar a cada 3 anos. De 3 em 3 anos será feita a renovação para todos os condutores que tiverem mais de 70 anos. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando pela rotatória. Existem 3 regras básicas de normas de circulação e conduta. Primeiro, diz que os veículos que estão circulando pela rodovia têm preferência. Segundo, em cruzamentos sem sinalização, a preferência será de quem estiver na direita do condutor. E, em caso de rotatória, quem já estiver circulando pela rotatória. Então, a preferência numa rotatória, quem já estiver circulando pela rotatória. No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve, nesse caso, imprudência. Por quê? Imprudência é quando o condutor, ele desrespeita as regras, ele desrespeita as normas. As 3 principais causas de acidente é a imprudência, a negligência e a imperícia. Nesse caso, o desrespeito à sinalização, ela vai ser considerada como imprudência. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A e B.
Então, nós temos aqui o veículo A e temos aqui o veículo B. Num cruzamento, o veículo A realiza as manobras 1 e 2. Então, o veículo A ele faz a manobra 1 e a manobra 2. E o veículo B, que é esse daqui, realiza as manobras 3 e 4. Até aqui, ok, ele só está contando. Aí ele quer saber, nessa situação, são consideradas infrações de trânsito possíveis de multa às manobras. Então, ele quer saber quais manobras estão erradas e que constituiriam infração de trânsito. Então, nós vamos ter que analisar alguns pontos. Primeiro, notem que essa seta está dizendo que essa via é de sentido único. Todos estão indo na mesma direção, ok? Vamos começar pelo carrinho A. Quando o carrinho A faz a conversão de número 1, notem que ele vem aqui, ele corta, ele atravessa duas pistas para fazer essa manobra. Ele está certo? Não, ele está errado. Porque ele deveria de ter trocado para a pista do centro, depois trocado para a pista onde está o carrinho B, para só então fazer a conversão. Então, a manobra de número 1 é uma manobra que constitui infração. Sabendo disso, vocês podem descartar a letra B e podem descartar a letra D. Então, nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. Agora, deixa eu trocar. Bom, deixa eu continuar aqui no carrinho A, mas deixa eu trocar para a cor verde para ilustrar vocês aqui, ó. Quando ele faz a manobra de número 2, essa manobra está correta, porque ele está na via correta e ele fez a manobra 2. Então, a manobra 2 ela é uma manobra correta, ok? Agora, vamos para o carrinho de número não, letra B. Então, o carrinho B aqui, ele faz a conversão no número 4, muito semelhante à conversão do número 1. Notem que ele vem aqui, ele atravessa duas pistas para fazer a conversão. Ele tá certo? Não, não tá. Ele teria que ter trocado para a pista do centro, trocado onde está o carrinho A, para então fazer a conversão. Então, a conversão 4, ela também está errada, porque ele acaba atravessando duas vias, ele acaba cruzando duas pistas. Imagine que esses dois carrinhos fossem fazer a mesma manobra juntos. Eles iam se chocar exatamente nesse centro aqui. Agora, se cada um tivesse trocado de pista, eles conseguiriam fazer a conversão sem acabar se chocando um no outro. Então, notem que a conversão que ele faz aqui no número 3, ele está correto, porque ele já está na pista mais à direita e faz a conversão correta. Então, a conversão 2 é uma conversão correta, a conversão 3 é uma conversão correta. Agora, as conversões de número 1, que é essa aqui, que ele cortou a via, bem como a número 4, também estão erradas. Então, as infrações estão na conversão 1 e na conversão 2, ou seja, manobra 1 e manobra 4, perdão, manobra 1 e manobra 4 são infrações de trânsito. A função do catalisador no sistema de escapamento é: vamos considerar que você não faça ideia o que significa catalisador, mas olhem o começo aqui. O catalisador, ele vai catar. Ele vai catar o quê? Quem cata está recolhendo algo. Concordam comigo? O que ele vai recolher? O que ele vai diminuir? Letra A, diminui a emissão de poluentes. Letra B, garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. Letra C, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Ou letra D, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. O catalisador, ela é uma parte integrante do escapamento.
O escapamento, todos aqueles canos que tem embaixo do teu veículo, eles servem para reduzir a emissão sonora, tá? Então, não é essa a função do catalisador. A função de reduzir os ruídos é do escapamento, não do catalisador. Ele não vai controlar a potência do motor, uma vez que ele está depois do motor. E também não vai garantir a compressão, uma vez que ele não faz parte do motor, ele faz parte do escapamento. E se ele vai catar, se ele vai filtrar ou diminuir a emissão de poluentes. Então, o catalisador é um item obrigatório nos veículos automotores, parte integrante do escapamento, que é responsável por diminuir a emissão de poluentes. Ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês 3 termos que caem com bastante frequência. São termos que não são comuns no dia a dia, inclusive se você for estrangeiro, talvez você tenha dificuldade se cair esses termos na sua prova. Então, decibelímetro, tacógrafo e catalisador. Catalisador, nós acabamos de ver que é uma parte integrante do escapamento que irá diminuir a emissão de poluentes. Então, anotem aí, catalisador, diminuir a emissão de poluentes. O decibelímetro, ele não é um equipamento do veículo. Decibelímetro, ele é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para fazer o quê? Para medir o ruído que é emitido pelo teu veículo. Então, anotem aí, decibelímetro, aparelho que mede o nível de ruídos emitido pelo veículo. Decibelímetro, aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. E o tacógrafo, o que é o tacógrafo? É o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Ele é um equipamento obrigatório, sim. Ele é um equipamento obrigatório para veículos que transportem passageiros com mais de 10 lugares, para justamente poder registrar o tempo, registrar a velocidade, para se porventura ocorrer algum acidente ou algo assim, possa se comprovar através do tacógrafo qual era a velocidade que esse veículo estava. Então, tacógrafo é o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, e é um equipamento obrigatório nos veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido para... Pessoal, cuidem, porque ele já afirmou para vocês. Ele não está perguntando se é permitido. Ele já afirmou que é permitido. O seu uso por veículos é permitido. Ele não está perguntando, ele já está afirmando que é permitido sim. Mas para qual situação? Letra A, circulação de veículos automotores. Letra B, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra C, paradas de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D, acesso a estacionamentos e garagens. Bom, vamos analisar o seguinte. Calçada e passeio, ele é do pedestre, concordam comigo? Se ele é do pedestre, eu vou poder usar em algumas exceções. Primeiro, não vai ser para ciclomotores, por quê? Tudo que tem roda vai rodar na rua, ok? Também não vai ser para carga e descarga, porque carga e descarga não é uma exceção, é uma ação. Eu parei meu veículo para fazer uma carga e descarga.
E nessa parada, eu não posso atrapalhar, prejudicar a utilização da calçada pelo pedestre. Concordam comigo? A mesma coisa vai acontecer na parada de táxi. Eu não posso parar o meu táxi, o meu Uber, o meu veículo de aplicativo em cima da calçada para apanhar passageiro. Isso não é uma urgência, não é uma emergência. Compreende? Então, a exceção aqui será o quê? Acesso a estacionamentos ou garagens. Entrar e sair da garagem da sua casa, entrar e sair do estacionamento do supermercado, do estacionamento do posto de combustível, entre outros. Então, o veículo, ele pode transitar na calçada, ele pode transitar no passeio, mas apenas para acessar estacionamentos ou garagens. Então, acesso a estacionamentos ou garagens. O trânsito sobre passeio é permitido para, notem bem, mesma situação da questão anterior, mesma pergunta, mas com uma configuração diferente. O trânsito sobre passeio é permitido para, novamente, ele não está perguntando se é permitido, ele está afirmando que o trânsito sobre passeio é permitido. Agora ele quer saber, permitido para quê? Nós acabamos de ver. Letra A, apanhar passageiros no caso de táxi, não. Nem táxi, nem Uber, nem qualquer tipo de aplicativo. Não é uma urgência, não é emergência e não é uma exceção. Fazer manobras de retorno. Eu posso fazer manobra de retorno em cima da calçada? Não, eu não posso. Letra C. Ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis? Sim, com certeza. Eu vou usar o passeio, vou usar a calçada para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis, para guardar ou tirar meu carro da garagem, para entrar ou sair do estacionamento do supermercado, para entrar ou sair do posto de combustível, entre outros. É uma exceção. Eu não estou utilizando o tempo todo, é uma exceção apenas para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis, e muito menos escapar de congestionamento também não vai ser. Então, resposta correta, letra C, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis, ou ainda acesso a estacionamento ou garagens. No caso de hemorragia nasal, qual atitude a ser tomada? Primeiro, o que é hemorragia nasal? Eu preciso saber para eu poder acertar essa questão. Hemorragia nasal é hemorragia das narinas, do nariz. Concordam comigo? Bom, então aqui vamos considerar assim: eu estou tendo uma hemorragia nasal, o meu nariz está sangrando. O que eu vou fazer? Letra A, massagear as narinas. Será que esse é o procedimento? Letra B, comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Letra C, vira-se dentado de cabeça para baixo. Ou letra D, ofereça-lhe bastante líquido. Bom, vamos por exclusão. Primeiro, você nunca vai dar nada para as vítimas beber ou comer. Então, já descarta a letra D. Gente, como que vocês vão virar o acidentado de cabeça para baixo? Vão colocar o coitado plantando bananeira. Também não faz sentido. Muito menos massagear as narinas. Elas estão sangrando. Se você massagear, você vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar o sangramento. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Esse pano com gelo, estamos considerando que essa hemorragia tenha acontecido na cidade, dentro do teu veículo, numa batida, ou mesmo dentro da sua casa, tá? Se for na rodovia, talvez o pano com gelo não seja possível, mas para a resposta correta será: comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de dois tipos. Quais que são os tipos de fraturas? Cuidem, porque
ele não está perguntando para vocês aonde que é a fratura. Ele quer saber a classificação, quais os dois tipos de fratura que tem. Letra A, na costela e omoplata. Letra B, aberta e fechada. Letra C, na coluna cervical e lombar. Ou na letra D, bacia e pescoço. Vamos por eliminatória. Aqui não é um tipo de fratura, e sim fratura na costela. Mesma coisa na coluna, mesma coisa na lombar, na bacia ou no pescoço. Não são tipos de fraturas, aqui são locais aonde está localizada a fratura. Então, a resposta correta só poderá ser a letra B de bola, aberta e fechada. Na fratura aberta, é quando o osso quebra e rompe a pele, tendo também a presença da hemorragia externa, ou seja, a presença de sangue. Na fratura fechada, o osso fica todo tortinho, mas ele não chega a romper a pele, então é uma fratura fechada. Então, os dois tipos de fratura, aberta ou exposta, que tem a presença de sangue, ou então a fratura fechada, que é quando o osso não rompe a pele. Eu quero fazer uma revisão com vocês das causas de acidentes, que são 3. Por quê? Porque nesse vídeo nós vamos ter várias questões relacionadas com elas. Então, as 3 são imprudência, negligência e imperícia. A imprudência é quando o condutor ele conhece a lei, mas ele desobedece. Por exemplo, exceder o limite de velocidade, não respeitar a preferência do pedestre, entre outros. A negligência é o motorista que age com descaso, com falta de atenção. Por exemplo, não fazer a manutenção do veículo, não fazer nem a manutenção preventiva e nem consertar aqueles itens que já estão estragados. E a imperícia é a falta de habilidade, de conhecimento, ou seja, não saber agir em uma situação de emergência. Quase sempre para quem está começando, aí os primeiros passos da habilitação, é muito comum no começo ter imperícia. Agora, olhem esta primeira questão. No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve. Acabamos de ver que isso nada mais é que a imprudência. Então, a imprudência é o desrespeito à sinalização. É o condutor que conhece a lei, mas mesmo assim ele desobedece. Então, isso é ser imprudência. Isso é imprudência, o desrespeito à sinalização. Olhem o segundo aqui. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor ele foi negligente. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que esse acidente aconteceu porque o pneu estava careca, não deu tempo de frear e acabou colidindo com outro veículo. Isso foi negligência, porque eu sabia que o pneu estava careca, eu sabia que estava apresentando risco e mesmo assim eu não fiz questão alguma de trocar. Então, o acidente que é ocasionado pela má conservação do veículo, sim, é negligência. Como nós vimos no slide anterior, negligência é o motorista que age com descaso, com falta de atenção, por exemplo, não fazer a manutenção. Então, não fazer a manutenção ou acidente que ocorreu pela má conservação do veículo, sim, é considerado como negligência, ou o condutor foi negligente. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização, que nós já vimos, né, que é imprudência, e o condutor não teve habilidade para evitá-lo. Nós vimos também que a imperícia é a falta de habilidade, a falta de conhecimento, a falta de técnica. Então, nesse caso, imprudência e imperícia, respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem. Primeiro, em função do desrespeito, que é a imprudência. E em segundo, a falta de habilidade, que será a
imperícia. Então, respectivamente, ele quer na ordem que ele deu no enunciado. Primeiro, em função do desrespeito, que é a imprudência, e segundo, a falta de habilidade, que é a imperícia. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de perigo. Sendo assim, indica imperícia do condutor do veículo, como nós vimos no slide anterior, como nós vimos na questão acima, é quando o condutor ele não tem habilidade. Então, o acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia, acidente ocasionado pela falta de habilidade do condutor. Não teve habilidade para fazer aquela manobra, não teve habilidade para evitar aquele acidente, então é chamado de imperícia. Um acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Os elementos básicos da direção defensiva são: nós vimos as 3 principais causas de acidente, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Aqui ele já está abordando os elementos básicos da direção defensiva, que serão sempre 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Sempre que falar em elementos básicos da direção defensiva, lembrem-se que são 5: o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Sobre o elemento básico da direção defensiva, a previsão. O que é previsão? Previsão é prever, é antecipar uma situação, antecipar algo que poderá acontecer. Não significa que vai, mas é uma previsão, é uma probabilidade, é uma possibilidade de acontecer. Só que cuidem, olha o que tem no complemento. Incorreta. O que acontece na maioria das vezes é que o aluno, ele lê só até aqui, sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão. Ele para aqui, ele desconsidera todo esse resto aqui. E ele vai ler a questão, ele fica confuso, ele fica perdido. Então, quando vocês estiverem lendo a pergunta, leiam a pergunta como um todo. Não basta ler uma. Se você leu uma vez e você entendeu, show de bola. Mas se você leu uma, você ficou na dúvida, leia a segunda, leia a terceira vez para você identificar o quê? As palavras-chave, aquelas palavrinhas que quase sempre vão te dar a resposta correta, que nesse caso é a incorreta. Se previsão é prever, é antecipar, então o errado, o incorreto, o exceto é dizer que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Por quê? Se ele vai prever, ó, a presença da palavrinha não, e é o incorreto, é algo que ele não vai fazer, que ele não deve fazer. Então, é dizer que o condutor não precisa estar atento, uma vez que sim, ele precisa estar atento. Atento às condições do tempo, atento às condições físicas e psicológicas, atento ao veículo, aos demais usuários da via. Então, o errado, o exceto, o incorreto, quase sempre ele vai ter a presença da palavra não. Aí auxilia vocês a identificar a resposta incorreta. Em direção defensiva, habilidade significa. Bom, primeiro você precisa entender o que é o termo habilidade. Imagine algo que você faz no teu dia a dia que você considere assim, cara, eu faço isso muito bem. Por exemplo, eu sou instrutora de trânsito há mais de 17 anos. Eu considero que eu tenho a habilidade de ensinar. Então, essa é uma habilidade. Por quê? Porque eu tenho facilidade,
porque eu domino o conteúdo, porque eu manuseio o CTB, digamos assim, de uma forma que consiga auxiliar vocês. Então, essa é a minha habilidade. É algo que eu sei fazer. Mas e no carro? Habilidade no carro é o quê? Na direção é o quê? Bom, para dirigir, você precisa do carro, você precisa do veículo. Então, além de você conhecer todas as regras e normas, você vai precisar manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Isso é habilidade. Habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, com destreza, com habilidade. Para assumir comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Pessoal, nós estamos falando em comportamento no trânsito, tá? Comportamento relacionado ao trânsito. Claro que ter bom humor é bom, ter saúde é bom, sim, é. Mas e comportamento no trânsito? Está relacionado com bom humor, com saúde, um comportamento seguro? Não. Ele está relacionado com o quê? Com o condutor ser prudente, ter prudência e também ter habilidade. Por quê? Porque ele precisa manusear os comandos do veículo com desenvoltura. Concordam comigo? E ele também precisa ter prudência, ou seja, respeitar as regras, as normas de circulação, as sinalizações, respeitar os demais usuários das vias. Então, um comportamento seguro, ele vai conseguir através do quê? Da prudência e da habilidade, entre outros. Agora vamos falar em distâncias. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como segmento ou segurança que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Então, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. É a distância mínima necessária para evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Se ele está seguindo à nossa frente, é a distância de seguimento ou de segurança. E a regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento. Então, a distância de segmento ou a distância de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. É a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. E a distância de segmento ou distância de segurança será sempre medida em 2 segundos. Então, sempre que falar de regra de 2 segundos, distância de segmento. Distância de segmento, 2 segundos. Distância de segmento, 2 segundos. Aquela que permite ao condutor uma manobra segura é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Tá, então, pessoal, mais um vídeo concluído com sucesso. Espero que possa acrescentar, agregar conteúdo para te auxiliar a ser aprovado na prova teórica do D3. Se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, você gostou do conteúdo, como foi explicado, como foi abordado, não esquece de se inscrever. Se você já se inscreveu, de deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, que assim o YouTube acaba indicando esse vídeo, esse canal, e nós conseguimos ajudar cada vez mais pessoas. Gratidão a todos pela companhia, pelo carinho de todas as mensagens, todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido de vocês, e de coração, continuo desejando a todos vocês sucesso, bênçãos, conquistas e realizações para a vida de vocês, para a família de vocês.